Olá, meu nome é Tati Soeiro. Bem-vinda à nossa Masterclass Forte na Alma. Cada Masterclass foi criada para lhe ajudar a descobrir junto com um grupo de mulheres sobre princípios, valores e potencial. Elas se baseiam em assuntos relacionados a diversas características que nós mulheres temos. Esperamos que as incentivem, inspirem e despertem a curiosidade para que se aventurem no seu chamado pessoal de Deus. Essa Masterclass é chamada Vencendo a Montanha-Russa das Emoções. As emoções têm um papel vital na construção de quem somos. Mas como lidamos com aquilo que sentimos? Você irá descobrir isso juntamente com o pastor Diego Alves. Sim, um homem nos trará ferramentas importantes para vencermos os desafios das nossas emoções. Tenho certeza que você será impactada com essa Masterclass. Portanto, aproveitem! Olá meninas, antes de tudo eu quero dizer o quanto eu estou feliz em poder estar aqui junto com vocês na Conferência Flores 2022. Como um dos pastores da ADAI, eu posso dizer o quanto eu tenho orgulho daquilo que vocês estão construindo e de tudo que vocês têm se tornado através do Movimento Flores. E eu sei que Deus preparou esse tempo para vocês, para nós, para que a gente saia daqui muito mais fortes do que entramos. Alguns anos atrás, eu aprendi algo que realmente mudou a minha percepção sobre momentos como esse. Não sei se você sabe, mas a palavra conferência, na sua etimologia, ela literalmente tem a ver com um lugar de conferência, um lugar de conferir, de comparar, de confrontar. Isso significa que é nesse lugar, é nesse ambiente que Deus começa a tratar o nosso coração, nos levando a olhar para o espelho da palavra de Deus e comparar, conferir a nossa vida para que a gente seja exatamente aquilo que Ele espera de nós. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, aqui falando um pouco sobre as nossas emoções. É bem verdade, acho que ninguém duvida disso, que as emoções são parte vital da vida de todo ser humano. Desde quando a gente nasce, todas as vezes em que a gente fica muito feliz, nós sorrimos. Todas as vezes em que a gente fica muito triste, nós choramos. A gente se entristece quando alguém magoa a gente fica com raiva quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta. E o grande problema não é o sentimento em si, não são as coisas que a gente sente, mas é sermos guiados, dominados por cada um desses sentimentos. Porque não é sempre, não é todas as vezes em que a gente consegue controlar muito bem, equilibrar bem os nossos sentimentos, não é verdade? E, mulheres, vamos ser sinceros aqui, não tem ninguém nos ouvindo, mas muitas de vocês sofrem daquilo que eu vou chamar hoje aqui de a montanha-russa das emoções. É bem verdade que nós, homens, também sofremos disso, também sofremos da montanha-russa das emoções, mas a impressão que eu tenho é que a nossa montanha-russa, ela depende muito, é um resultado direto da montanha-russa de vocês. Brincadeiras à parte, a impressão que eu tenho é que algumas fases da vida exigem tanto da gente emocionalmente a ponto da gente não saber exatamente como lidar com todos os nossos sentimentos. E aí a gente acaba caindo nos excessos. Às vezes a gente sente excesso de tristeza, às vezes a gente sente excesso de desânimo, excesso de baixa autoestima, ou até mesmo às vezes a gente sente um excesso de alegria, que faz com que a gente saia por aí e compre mais um par de sapato quando a gente já tem 32 pares de sapato guardados no nosso guarda-roupa. E aí a gente se esforça, e aí a gente luta, a gente tenta bastante até conseguir sair desse lugar de excesso e voltar a um lugar de equilíbrio. O problema é que mais uma semana chega, as lutas continuam, mais uma vez você precisa ser mãe, esposa, filha, amiga, empreendedora, voluntária, e parece que a pressão de tudo isso acaba mexendo com a gente e fazendo com que a gente volte de novo à estaca zero e as nossas emoções vão para o buraco mais uma vez. Eu vim aqui nesse dia para dizer para você que a sua vida emocional, ela não precisa ser assim. É verdade, você não precisa ser refém das suas emoções, as suas emoções e os excessos emocionais não precisam te definir. E eu quero te mostrar isso aqui biblicamente. Para isso, a gente vai caminhar pelo capítulo 5 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Veja só, olha que texto maravilhoso, o que Paulo disse em Gálatas, capítulo 5, versículo 1.
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãs, nesse capítulo, Paulo vai tratar sobre a intensa luta que existe entre a carne e o espírito dentro de cada um de nós. Paulo vem dizer que 24 horas por dia, dentro de cada um de nós, existe uma guerra, existe uma batalha entre a carne e o espírito. A carne lutando para vencer o espírito e o espírito lutando para vencer a carne. Eu me lembro que quando eu era adolescente, num grupo de outros adolescentes, alguém me explicou esse texto dando um exemplo muito interessante. E aí essa pessoa disse assim para mim: Diego, a luta do espírito contra a carne é como se fossem dois grandes cachorros que estão habitando dentro de você. E eles estão brigando, e vai vencer aquele a quem você mais alimentar. Como aquilo mexeu comigo? Porque muitas vezes a gente permite que as nossas emoções nos dominem, justamente porque nós alimentamos mais os excessos emocionais do que o próprio espírito que existe dentro de nós. A gente gasta mais tempo remoendo coisas que nos chatearam, a gente gasta mais tempo pensando em palavras ruins que disseram pra gente, do que pedindo ao Senhor que nos mova em direção àquilo que Ele tem para nós. Por isso eu quero repetir algo que eu disse agora há pouco: os seus excessos emocionais, as suas emoções, os seus sentimentos não definem quem você é. Paulo ele vai seguir dizendo agora lá no versículo 13 o seguinte, olha só: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: irmãs, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade como desculpa para ceder às vontades da carne. Eu tenho certeza de que você conhece outras mulheres assim, ou quem sabe você seja uma mulher assim. Pessoas que dizem assim: eu me irrito com facilidade mesmo. Esse é meu jeito, eu não vou conseguir melhorar. Olha, eu me magoo com facilidade. As pessoas falam e eu fico triste mesmo, e eu nasci assim e vai ser assim para sempre. Olha, eu sou uma pessoa muito triste, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Esse tipo de atitude não condiz com uma pessoa que nasceu de novo em Jesus. É por isso que Paulo vem combater esse tipo de pensamento de escravidão, dizendo que aqueles que conhecem a Jesus passam a viver uma vida diferente. Um novo fruto nasce dentro do coração daqueles que têm um encontro verdadeiro com Jesus. E esse é aquilo que Paulo vai chamar de o fruto do Espírito. Olha só, não são os frutos do Espírito. Paulo vem falar de algo que está no singular. É um único fruto completado ou composto por 9 partes. Eu quero que você pense aí numa fruta, por exemplo, a mexerica. E aí pense numa mexerica composta por 9 gomos, onde cada gomo representa uma dessas virtudes, uma dessas características que a gente precisa desenvolver para sermos emocionalmente mais saudáveis. E é sobre elas que eu quero falar agora com você. A primeira característica, a primeira virtude desse fruto que Paulo vem falar é o amor. O amor é de fato a base para todas as outras virtudes que Paulo vai trabalhar. E aqui amor não é simplesmente um carinho elevado, um carinho um pouco maior. Aqui nós estamos falando do amor ágape. É um amor que inclui tanto o amor que nós temos a Deus, quanto o amor que a gente tem que ter pelo nosso próximo. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim, que quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Ou seja, o nosso amor pelos outros é um resultado direto do conhecimento que nós temos sobre o Senhor. A gente ama porque conhece o Senhor e a gente conhece o seu amor por nós. E aqui a gente está falando de um amor de um Deus que se entregou por pessoas que na maior parte do tempo não tem nada para oferecer em troca. Um amor que se sacrifica, um amor que se entrega, um amor que se doa sem esperar nada em troca. O problema é que a nossa geração ela vai transformando o amor em um simples sentimento. E aí quando a gente não sente, a gente não quer amar. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente descobre que amor não é sentimento. O amor ágape não é um sentimento, o amor é uma decisão. Nós decidimos amar a despeito do que a gente pode receber em troca. E a despeito também do que sentimos em relação aos outros. E isso não está apenas ligado ao nosso amor ao próximo, mas também com relação ao nosso amor incondicional
ao Senhor, porque a gente não ama a Deus por aquilo que Ele pode fazer. A gente não ama a Deus por aquilo que Ele pode nos entregar, e no dia em que Ele não nos entrega nada, a gente deixa de amá-lo. Não, muito pelo contrário. Porque se a gente ama a Deus por aquilo que Ele faz, no dia em que Ele não fizer, nós vamos nos frustrar. Por isso, eu quero te encorajar hoje a ser forte o suficiente para amar as outras pessoas a despeito daquilo que elas podem oferecer para você. Amar nos momentos em que você não quer amar. Por quê? Porque o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. É amar num mundo em que as pessoas dizem que quanto mais a gente ama, mais fracos nos tornamos. Amor para o mundo pode ser sinônimo de fraqueza, mas para aqueles que seguem a Jesus, eu posso garantir para você que nós, que confiamos no Senhor, que conhecemos o amor de Deus, quando nós amamos uns aos outros, subimos de nível nessa completude emocional. Então, a minha primeira oração por você é que você descubra que o amor é aquilo que Deus nos deu como uma grande ferramenta para que sejamos mais estáveis emocionalmente. A segunda virtude que Paulo vem trabalhar é a alegria. A alegria é uma consequência direta do amor. E aqui a gente não está falando de uma alegria superficial. Eu não estou falando da alegria que você sente quando você ganha um presente numa data especial, ou da alegria que você sente quando você chega no culto, no domingo à tarde, e você vê o seu marido cozinhando, deixando de assistir o futebol. Não é esse tipo de alegria que eu estou falando. A alegria aqui também do fruto do Espírito não tem a ver simplesmente com a ausência de problemas. Porque, de fato, se a gente for esperar estarmos sem problemas para sermos felizes, para sermos alegres, com certeza a gente vai demorar muito para sermos felizes no Senhor. E essa é uma das desculpas que a gente usa para não vivermos uma vida de alegria plena em Deus. A gente diz, eu não estou feliz porque as coisas não vão bem. Eu não estou muito feliz porque as pessoas não fizeram aquilo que eu esperava. A alegria do fruto, irmãs, aqui é justamente uma alegria que independe das circunstâncias. Porque do mesmo jeito como o amor não é um sentimento, é uma decisão, a alegria para o cristão também não é um sentimento, é uma decisão. Nós decidimos nos alegrar porque a nossa alegria está em Jesus. Sobre isso, o apóstolo Paulo vai trabalhar lá na segunda carta aos Coríntios, dizendo que mesmo em dias de muitas provações, de muitas dificuldades, nosso coração não pode se deixar dominar pela tristeza. E ele bem resumiu isso quando ele disse que podemos até ficar entristecidos, mas permanecemos sempre alegres. Percebam como o apóstolo Paulo, ele não trabalha a alegria como um mero sentimento, mas como uma decisão. Alegria não tem a ver com não estar triste, com não ficar triste. A gente vai ficar triste sim, muitas vezes. A nossa vida vai ser conduzida por alguns caminhos em que a gente vai ficar chateado, a gente vai ficar triste, mas em todas as coisas nós não seremos dominados pela tristeza, a ponto de permitir que a tristeza roube a nossa alegria. É isso que o fruto do Espírito pode fazer em você hoje, mais uma vez. Eu não sei qual fase da sua vida você está vivendo, eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado, mas eu oro para que nesse momento a alegria do Senhor invada o seu coração e Ele mais uma vez seja aquele que transforma o pranto em festa. Que você seja visitado agora pela alegria do Senhor, mesmo vivendo tempos difíceis. Que você não dependa de um ambiente perfeito para ser feliz em Deus. Terceira virtude é a virtude da paz. Paz é a marca de um coração sereno, é a tranquilidade que a gente experimenta em Deus. É a capacidade de descansar na certeza de que nada foge do controle do Senhor. Paz aqui também não tem a menor ligação com as circunstâncias da vida, sabe? Até porque para o cristão, a paz ela não é a ausência de guerra. A paz é a tranquilidade mesmo em tempos de guerra. Eu imagino que você já tenha experimentado algum momento assim, onde todas as circunstâncias ao seu redor diziam não. Diziam que você não seria capaz de ficar tranquila, de ficar em paz, onde o natural seria encher o seu coração de desespero, mas de uma forma impressionante, a paz de Deus invadiu a sua alma, a paz de Deus invadiu o seu ser, assim como Paulo disse aos Filipenses que a paz de Deus, ela vai além de todo entendimento e guarda o nosso coração. Eu fiquei pensando nessa palavra. Imagine o seu coração em tempos de guerra guardado pelo Senhor, escondido no Senhor. As suas dores, as suas crises, as suas queixas escondidas em Deus.
Essa é uma realidade que só aqueles que confiam no Senhor experimentam. É a confiança que a gente tem de que se o Senhor fez no passado, Ele pode fazer mais uma vez. Se Ele cuidou dos homens e mulheres dos tempos bíblicos, Ele pode cuidar de nós também. É por isso, só por isso, que a gente não precisa se preocupar. Eu oro para que o seu coração seja cheio de paz. E que quer você esteja vivendo a melhor fase da sua vida, quer você esteja vivendo a pior fase da sua vida, dias de luta, dias de dor, que você passe pelo que tem que passar em paz, tranquila, descansando com o seu coração guardado no Senhor. A certeza de que Ele continua tendo o melhor para você. Quarta virtude, longanimidade. Longanimidade é sinônimo de paciência. E aqui a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Existe um ditado que diz que a paciência é uma virtude, e de fato ela é, porque muitos de nós somos rápidos em ficar nervosos. A gente se irrita com muita facilidade e normalmente na hora da raiva, se você é assim como eu, você acaba falando que não devia, usando palavras que não devia e acaba se arrependendo depois que a fúria vai embora. A raiva é de fato uma das grandes vilãs dentro dessa montanha-russa emocional. Justamente porque a vida nos pressiona tanto, de tantas formas, em tantas frentes, que quando a gente percebe, a gente já explodiu. E nessa explosão, a gente acaba atingindo pessoas que não têm nada a ver com aquilo que a gente está enfrentando dentro de nós. A gente acaba dizendo palavras que a gente não deveria dizer, tendo atitudes que a gente não deveria tomar. Alguém uma vez disse que nós precisamos evitar os extremos e não tomar atitudes grandes nos dias de muita alegria, mas também nos dias de muita raiva. A pessoa longânima, ela é tardia em se irar. Ela é aquela que demora para ficar brava. Em lugar da ira, a pessoa longânima, ela é tomada e levada a ter calma para tomar boas decisões, para ter boas reações diante dos momentos de dificuldade. Porque a gente lembra que Deus é longânimo. Deus demora em ficar irado com a gente, mesmo que a gente faça muitas coisas erradas. A Bíblia vem dizer que o Senhor demora em se irritar com a gente. E se Ele demora para se irritar com a gente, nós também precisamos e podemos ser longânimos com as faltas dos nossos irmãos, do nosso próximo. Principalmente dos nossos maridos, quando eles esquecem a toalha molhada em cima da cama ou quando eles esquecem de levar o lixo justamente no dia em que o lixeiro vai passar. Eu quero juntar aqui as duas próximas virtudes. A próxima é benignidade e bondade. Benignidade tem a ver com o desejo de fazer o bem. Bondade é fazer o bem. A pergunta que a gente faz aqui é possível ser um sem ser o outro? A resposta é sim. Eu quero dar um exemplo aqui para você. Imagine que você está vivendo um momento de fúria, um momento de muita raiva. E você acabou falando algumas palavras que você não gostaria de dizer para o seu filho, ou para o seu marido, ou para alguém próximo de você. A benignidade é o desejo, é a intenção que você tem de ir até essa pessoa para resolver essa situação. Sabe aquele desejo que nasce no nosso coração e a gente diz, poxa, eu errei, eu falei mais do que deveria, eu pisei na bola, eu não deveria ter usado essa palavra. O desejo, talvez, de comprar um presente mostrando o seu arrependimento. Mas esse desejo pode morrer aí, como um simples desejo. Agora é possível também que nessa mesma situação, você não se arrependa e diga assim, quer saber? Eu não estou errada, eu disse isso e eu quis dizer mesmo, eu não estou arrependida, mas só para não sair como a ruim da história, eu vou lá e vou pedir perdão. Olha, você me perdoa pelo que eu falei, mas é simplesmente uma ação sem a intenção de fazer o bem. Existe bondade, mas não existe benignidade. O fruto do Espírito nos leva à junção dessas duas coisas, entre o desejo de fazer o bem e realmente o fazer o bem. Assim, afinal, é assim que nós somos tratados pelo Senhor. Deus não teve simplesmente a intenção de nos salvar. Seria muito trágico, muito triste se Deus lá sentado no seu trono dissesse assim, olha, eu tenho um desejo de salvar essas pessoas, mas tudo bem, não vou fazer nada. Seria muito triste, mas não foi isso que ele fez. Ele foi benigno na intenção e bondoso na ação. Ele enviou Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados. Se servimos a um Deus que é bondoso e benigno, nós também devemos agir com bondade e benignidade
todos os dias por onde nós passarmos. Sétima virtude é a virtude da fidelidade. No original, no grego, essa palavra significa tanto confiança, como também significa fé. A gente está falando aqui da certeza que a gente tem de que Deus está cuidando daquilo que não somos capazes de cuidar. Uma das grandes crises emocionais pelas quais a gente passa tem a ver com a ansiedade. Eu não sei se você sabe, mas segundo alguns dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Gente, olha que ranking triste. Nós somos o primeiro lugar dos países mais ansiosos. Significa que nós somos parte de um povo que sofre muito por antecipação. Nós antecipamos o futuro e sofremos antes mesmo das coisas acontecerem. Isso quando elas realmente acontecem. Eu costumo dizer que se a ansiedade resolvesse alguma coisa, eu seria a pessoa mais ansiosa do mundo. Mas nós sabemos, no fundo, que a ansiedade não resolve absolutamente nada. E o excesso de futuro ele é capaz de desestabilizar a gente emocionalmente. Por isso a importância da gente manter a nossa confiança em dia no Senhor, na certeza de que todas as coisas continuam cooperando para o nosso bem. Sabe, irmãs, acredite quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós não estamos falando aqui de algumas coisas, porque a gente tem a tendência de nivelar o cuidado de Deus pela gravidade daquilo que nos acontece. A gente olha para algo muito ruim que nos aconteceu e dizemos, olha, Deus não cuida tão bem de mim. Mas essa não é a verdade. Romanos 8:28 nos lembra que Deus não faz com que apenas algumas coisas cooperem para o nosso bem. Todas, absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas boas e também as coisas ruins. Ainda que o futuro nos reserve dificuldades, ainda que o futuro nos reserve crises, dores, perdas, a gente pode manter o nosso coração no Senhor na certeza de que Ele guarda o nosso futuro, Ele guarda o nosso coração e mesmo as crises continuam cooperando para o nosso bem. Alguns olham para o futuro e se desesperam. Nós não, nós olhamos o futuro e enxergamos o cuidado de Deus em cada detalhe da nossa vida. Oitava virtude é a virtude da mansidão. Mansidão é o oposto de agressividade. Eu conheço muitas pessoas que antes de terem um encontro com Jesus eram agressivas, violentas, briguentas, chiliquentas, rabugentas e todos os entas aí que vierem na sua mente. Mas alguém que tem um encontro verdadeiro com Jesus não permanece do mesmo jeito. Raiva e violência são características opostas àqueles que decidem caminhar com Jesus. Até porque o próprio Jesus disse lá no Sermão da Montanha que bem-aventurados ou verdadeiramente felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Sabe, minha irmã, talvez você não seja plenamente feliz, porque te falta mansidão. A palavra grega aqui, traduzida por mansidão, significa dócil, significa submissa. É um poder que está completamente sob controle. Curiosamente, essa é a palavra que era usada para um animal que foi domesticado e criado sob controle. Agora, eu quero fazer um destaque importante aqui, porque mansidão é diferente de passividade. Existem alguns momentos da vida que vão exigir da gente uma energia a mais, vão exigir da gente uma postura um pouco mais enérgica. Uma resposta mais firme também, às vezes, é sinal de amor. Mas esse gomo do fruto do Espírito nos ensina a não usarmos da agressividade na certeza de que quanto mais mansos nós formos, mais parecidos com Jesus nos tornamos. Nona e última virtude, domínio próprio. O sentido original dessa palavra, desse termo, tem a ver com a capacidade que alguém tem de conter a si mesmo, submetendo as suas vontades à vontade de Jesus. Irmãs, me desculpem, mas é impossível a gente falar de domínio próprio sem falar de chocolate. Daquele chocolate que você sonha em comer todos os dias depois do almoço. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo que essa vontade não vem de Deus. Domínio próprio, como o próprio nome diz, tem a ver com a capacidade que a gente tem de controlar os nossos próprios desejos, controlar os nossos pensamentos, controlar as nossas ações e levar tudo isso cativo diante de Deus. Muitas vezes nós somos escravizados pelas nossas emoções e acabamos reagindo de maneira completamente diferente daquilo que a gente gostaria, porque a gente não consegue dominar a nós mesmos. A gente fala o que não deveria, a gente
age como não deveria, a gente machuca pessoas. Gente, nós acabamos com relacionamentos porque não sabemos nos dominar. Nós estamos falando aqui sobre coisas extravagantes, mas o domínio próprio realmente tem a ver com aquele chocolate que eu acabei de dizer. Compulsões alimentares, vícios que você luta há anos e não consegue se livrar. Ei, talvez seja a hora de você pedir ao Senhor um pouco mais de domínio próprio. O chamado de Deus para nós lemos no primeiro versículo, é um chamado para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade para todas as áreas da nossa vida. E é em busca dessa liberdade que nós estamos juntos aqui. Sabe, irmã, se nós olharmos para a nossa própria vida e não enxergarmos o fruto do Espírito de maneira completa, talvez seja a hora, uma boa hora da gente repensar a nossa fé. Talvez a gente enfrente algumas crises emocionais justamente como resultado da ausência da maturidade do fruto do Espírito dentro de nós. Pode ser que as nossas raízes não estejam fincadas no lugar certo. Eu não estou dizendo que você precisa ser completamente preenchida nesse exato momento, na totalidade de todos esses gomos. Até porque, quando a Bíblia chama o fruto de Espírito de fruto, ela já está nos dando a contrapartida de que um fruto precisa de tempo para amadurecer. Mas eu não tenho dúvida de que Deus te trouxe até esta Masterclass para amadurecer cada um desses pontos em nome de Jesus. A ideia aqui é justamente ajudar você a localizar os seus pontos de fraqueza, os seus pontos de fragilidade e também os seus pontos fortes, para que você se conheça e nos lugares onde você está fraca, frágil, você possa fortalecer no Senhor. Se te falta domínio próprio, busque isso no Senhor. Se te falta paz no meio da tribulação, peça isso a Deus. Se te falta mansidão, alegria, qualquer que seja a sua falta, esse é o dia que o Senhor preparou para que você vença de uma vez por todas essa grande montanha-russa emocional que tem te deixado tão para baixo ao longo de todos esses anos. Eu quero aqui fechar como eu comecei. Deus não nos chamou para vivermos escravas das nossas emoções. Deus não te chamou para que você fosse escrava dos seus sentimentos. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Por isso, vive em liberdade em Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, obrigado por esse tempo que tivemos aqui. A minha oração é para que sejamos capazes de enxergar dentro de nós os nossos pontos de fragilidade, os lugares, os gomos desse grande e lindo fruto que ainda não estão maduros dentro de nós. E o nosso pedido é ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas faltas, nas nossas perdas, nos lugares onde nós precisamos melhorar. Senhor, que os nossos relacionamentos se tornem mais saudáveis, porque nossas emoções se tornarão mais equilibradas. Senhor, que a nossa vida profissional, familiar, ministerial, Senhor, todas as áreas da nossa vida colocamos diante do Senhor, pedindo para que haja um total equilíbrio, que o Seu Espírito Santo nos ajude a crescer de igual modo em todos os gomos desse maravilhoso fruto que o Senhor plantou dentro de nós. A Ti a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.